89 você lança a Viola Andarilha, né? Foi. A impressão que eu tive foi um álbum de nostalgia, dá pra ouvir a natureza, enxergar o interior. Não sei, o que você achou desse álbum? É mais ou menos isso? Foi, na verdade eu sempre cantei, mas cantei música caipira. Tinha dupla, inventava dupla com amigos. Eu gosto muito de cantar em dueto, mas essa não era a minha proposta inicial. A minha proposta era ser instrumentista mesmo, né? Mas esse álbum foi amadurecendo e eu senti vontade de gravar com os meus arranjos algumas músicas, por exemplo, desse compositor chamado Goiá, e músicas que eu já estava cantando, por exemplo, do Hermínio Belo de Carvalho, que foi aquela Estrada do Sertão, e já as composições, pelo menos uma composição que eu já estava fazendo com meu avô, dessas poesias que eu tinha deixado no livro. Foi um álbum muito difícil de ser feito, porque na época de gravação em São Paulo eu acabei ficando doente, fiquei completamente afônico, e eu ia gravar tudo ao mesmo tempo, tanto que os músicos foram comigo o Sidney da flauta e o Pachá do violoncelo, eles viajaram comigo para gravar ao mesmo tempo, como se fosse uma apresentação, um recital. E eu fiquei doente. E com isso, aí a opção foi, o Belinati que fez a produção desse disco, a opção foi gravar os arranjos e depois eu colocar a voz. Então, o resultado não ficou de como eu queria, de como eu fazia ao vivo. Algumas coisas ficaram desafinadas, enfim, e não tinha o que fazer. É um disco bonito, nostálgico, como você está dizendo, hoje eu gosto mais, mas que na época me causou muito desconforto pelo fato de que eu cantava muito melhor do que aquilo que estava no disco, e acabou ficando registrado aquilo. E ficou um disco que me causou sofrimento no começo. Particularmente eu gostei muito, assim. Ah, que bom. Hoje eu estou gostando muito. Hoje eu vejo as belezas que tem ali, dá vontade de passar para CD, mas eu não tenho mais os originais, as masters, então não tem como fazer. Roberto, em 92 e 93 realizou recitais em toda a América Latina como representante do governo brasileiro. Foi uma espécie de intercâmbio cultural? Foi. Como eu estava aqui em Brasília, era fácil, eu ia no Ministério da Cultura, no Ministério das Relações Exteriores, na verdade, é Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, e ia apresentar uma proposta e tal. Eu já tinha viajado para a Alemanha, a convite lá, porque, olha só, eu não sei se você sabe disso. Quando eu gravei o Viola Caipira em Pequeno Concerto, no mesmo ano eu gravei na Alemanha um CD chamado Viola Caipira Brasil, por um Instituto de Documentação Musical, lá um instituto de pesquisa, e foi meu primeiro CD. Eu viajei, já tinha viajado para a Alemanha para divulgar esse álbum, fiz uma turnê, inclusive com um amigo meu na época, que a gente fazia uma dupla também, eu fazia uma parte solo, eu fazia uma parte dupla com ele. Enfim, depois desse trabalho, eu fiz uma turnê por China, Itália, Alemanha e Japão. Isso foi em 91. Por minha conta, praticamente. Eu só tinha contratação com cachê definido na Alemanha. Então foi uma aventura. E teve muita repercussão isso. Na China, por exemplo, eles consideraram que eu fui nesse intercâmbio Brasil e China 91, 92. E eles iam mandar a ópera de Pequim para o Brasil. Então o governo brasileiro acabou tendo lucro com essa história, vamos dizer assim. E quando eu retornei, sim, aí eles passaram a me apoiar. Aí eu viajei toda a América Central, América Latina, enfim, representando o Brasil. E várias outras viagens para a Europa, até para a África. Então aí eu passei a ter apoio do governo brasileiro. E, Roberto, em 95 você lançou o CD Uróboro, né? Foi em 94. 94. Foi bem importante esse álbum para você, né? Tem todo um aspecto espiritual nele, a começar pelo nome, que significa serpente que devora a própria cauda. Pode falar um pouco desse CD? Você passava por um CD período... para mim eu acho que é o meu trabalho mais importante no seguinte sentido. Em 94 eu descobri que eu estava com tumor no cérebro, que estava afetando meu braço direito. Na época a opção era fazer uma cirurgia, retirar o tumor, mas do cérebro, da área motora. E ninguém podia dizer qual era, o que ia acontecer, se eu ia perder os movimentos, enfim. E eu acabei fazendo a opção de ir levando, partindo para cirurgias espirituais, partindo para outros tipos de coisas na tentativa de solucionar esse problema, vamos dizer assim. Mas enquanto eu tinha tempo, eu queria gravar o que eu achava que era mais importante na minha história como músico. E a coisa mais importante que eu tinha como músico, e eu acho que eu tenho até hoje, são minhas composições. Porque elas eu considero elas diferentes de tudo que havia, elas vêm de um lugar muito profundo em mim, então... E também por isso esse disco acabou ficando esse nome surgiu na minha cabeça, depois eu fui atrás da origem desse nome. Então tem todo um aspecto aí espiritual, mas principalmente um aspecto assim de deixar aquilo que eu achava mais importante. Se eu morresse, eu queria deixar isso.
Se eu tivesse tempo, eu fazia o Crisada. Se eu tivesse tempo, eu faria as canções. Se eu tivesse tempo, eu faria o livro com as técnicas específicas de viola. Então, eu fui montando esses 4 projetos, assim, se houvesse tempo eu fazia, mas tinha os prioritários. O prioritário, que foi o Uróboro. E já no seguinte, você lançou 2 álbuns com a Inesita Barroso. Certo. Como foi trabalhar com ela, que é um ícone da música caipira? Olha, para mim, a coisa mais importante, o evento mais importante da minha carreira, eu considero exatamente essa oportunidade de gravar com a Inesita. Isso foi produzido pelo Pelão. Uhum. Ele teve essa ideia de fazer voz e viola, depois caipira de fato, e eu já era um fã da Inesita Barroso. Eu acho a Inesita Barroso, para mim, é o grande ícone da música brasileira, porque ela, enfim, uma voz maravilhosa, para mim a melhor cantora do Brasil de todos os tempos. Eu tenho essa admiração profunda por ela, e mais ainda pelo fato dela pesquisar, dela ir atrás das coisas, dela registrar isso, e ao mesmo tempo não estar focada somente na música caipira, gravar música popular, as coisas que ela gostava. Enfim, ela é uma mulher que fez uma trajetória na música brasileira, está fazendo, né, até hoje, muito importante e que serviu de referência, sempre serviu de referência para mim, sempre serve de referência para mim. É uma batalhadora também. Uma batalha, não, sim, impressionante. A Inesita é uma figura ímpar. E em 98, quer dizer, sua ocupação como pesquisador costuma se unir à música, né? Em 98 você conclui uma pesquisa sobre as canções, a música ao redor de Brasília com o CD Sertão Ponteado. Certo. Você teve alguma surpresa em que você encontrou algo? Uma surpresa muito grande, porque a riqueza da cultura... Porque, assim, vou te dizer, as pessoas, em geral, quando falam de cultura popular, pensam no Nordeste, uhum. e que tem uma cultura popular muito forte, mas desconhece completamente a riqueza que a gente tem no Brasil Central. E desconhece porque não havia registro disso, não havia discos ou trabalhos mostrando essa riqueza. E essa pesquisa aqui no entorno do DF, na verdade, é o sertão de Goiás e o sertão de Minas. Eu encontrei coisas assim, impressionantes. Pra você ter uma ideia, era para viajar 46 municípios. Nos 6 primeiros municípios já tinha material suficiente para fazer 2, 3 CDs com coisas diversas, diferentes. Uma riqueza muito grande. E esse trabalho foi importante porque foi a música, o primeiro registro da música pré-Brasília. Ou seja, Brasília não foi implantado no meio do nada culturalmente. Aqui havia uma cultura riquíssima e ainda há essa cultura. Não só no entorno, porque essas pessoas do entorno trabalham aqui em Brasília. Então, existe uma riqueza cultural aqui profunda, muito grande. Então, esse foi esse registro. E mais ainda que eu e Juliana Senga, que é minha esposa, que é minha companheira de pesquisa na época, foi minha companheira de pesquisa na época, a gente tinha a intenção de mostrar, de fazer as gravações técnicas, ou seja, de forma que a gente pudesse mostrar a beleza da música, não um registro apenas como se fosse uma pessoa ouvindo, não, a gente colocava os microfones nos todos os instrumentos, enfim, a gente desenvolveu uma técnica de gravar a música. Então, às vezes, a gente nem fazia na própria função, por exemplo, Folia de Reis. A gente combinava, ia onde o grupo estava, e antes deles cantarem, por exemplo, eles cumprirem os rituais, a gente ia debaixo de uma árvore ou numa casa e gravava eles lá, longe da festa, porque aí a gente podia colocar os microfones no lugar certo, para a gente pegar as músicas, o que estava acontecendo na música, nos instrumentos. E mais ainda, e nós inauguramos com o Sertão Ponteado uma outra visão da música do sertão, porque em vez da gente falar sobre as funções, ou contratar um pesquisador, quem fala sobre as funções são os próprios guias. Ou seja, a pessoa que ia ouvir o CD, além de escutar aquela música maravilhosa, diversa, ia poder ler o que eles falavam daquilo. No terceiro bloco do programa, Roberto comentará seu principal livro, A Arte de Pontear a Viola. Falará sobre o álbum Violas de Bronze, feito com o músico pernambucano Siba, e explorará ainda mais esse assunto tão interessante, como a música o conectou com seu avô, que nem sequer conheceu e preencheu, em suas próprias palavras, um vão que sentia no peito. Antes disso, ouça Pinguela da Fonte, do CD Uróboro.